Dando prosseguimento, eu chamo agora o Sargento Santana, vai falar sobre a importância da educação para a segurança pública. Bom dia, gente. Chamo Alex Santana Tavares, conhecido atualmente, promovido Sargento Santana, sou da BMF, e eu costumo sempre colocar aquilo que eu professo como fé, que é Deus na minha frente, E antes de vir para cá, vim pedindo direção a Deus do que eu deveria falar. Porque eu costumo falar que a minha profissão, eu tenho um dever muito maior de conquistar mentes e corações do que somente fazer uma ocorrência. Meu objetivo de vida na Polícia Militar é transformar vidas. Pode ser um fardo para muita gente, mas para mim não vem sendo. E eu gostaria de iniciar compartilhando um pouco da minha história. Fui criado por uma mãe muito simples, com um estudo bem limitado, abandonado por um pai, e essa mãe tendo criado 3 filhos. Certo momento da minha vida, o que me marcou muito, uma referência, que deveria ser uma referência para mim como agente de segurança pública, foi eu saindo da escola primária. Eu deveria ter ali por volta de uns 9, 10 anos de idade, mais ou menos. E no intervalo, aquela brincadeira de menino, brincando de lutinha e tudo mais. E quando eu saí, o pai de uma dessas crianças me chamou na frente da sua casa. E eu fui falar com ele, ele veio me questionar, tu estava brigando com meu filho? Eu falei, não tio, estava brincando de lutinha, nada demais. E aquele homem, que era um homem, também policial militar, eu tinha um cabelo grande, me segurou pelo cabelo, abaixou minha cabeça e me deu um soco na minha nuca. Eu cheguei ao ponto de urinar nas calças. Isso é latente na minha memória. E aquilo poderia ter me causado um trauma. Até porque eu não compartilhei essa violência com a minha mãe, porque eu sabia da demanda que a minha mãe tinha para milagrosamente sustentar 3 crianças e educar. E essa foi uma das minhas referências com agente de segurança pública. Na minha casa, a minha mãe havia cedido a parte de cima para uma prima minha, para ela construir a casa que ela não tinha. Minha mãe criou essa minha prima. E o marido dela, também policial militar, era um homem extremamente agressivo e rotineiramente espancava essa minha prima e também as suas filhas. E eu, depois da vida me levar para algumas experiências, trabalhando em algumas multinacionais, me tornando um improvável no meu bairro, apesar de ter sido criado em condições adversas, eu tive 2 pessoas determinantes na minha vida. Primeiro, no meu primário, que foi a diretora da escola, a dona Estela, da escola Gastão Monteiro Montinho, uma escola municipal, justamente essa escola a qual era distante da minha casa, que eu tinha que subir uma ladeira e voltar sozinho, mesmo sendo criança, porque a minha família tinha que se adaptar à realidade e a gente tinha que sobreviver. E essa diretora falou para minha mãe, teu filho é um menino muito bom, mas falta disciplina. E era uma forma de eu reverberar toda aquela ausência paterna, toda a luta da minha mãe, e eu era um garoto totalmente indisciplinado. E conheci a arte marcial, através dessa diretora que indicou minha mãe. Mas com muito sacrifício, consegui começar a pagar o karatê para mim, e foi um divisor de águas na minha vida. Já com 15 para 16 anos, eu estava no Senai, consegui um curso de uma forma gratuita, um curso que era pago, e com 16 anos eu já estava com profissão. Fui estudar na Miragaia, e lá conheci a diretora Dona Marisa. Eu ainda continuava um menino rebelde, apesar de ter melhorado muito. Havia muita coisa que eu precisava ser curado. E, mais uma vez, Deus enviou a Dona Marisa, que mesmo eu sendo um garoto com diversos problemas que atingia todo o coletivo,
a dona Marisa viu em mim um potencial e me colocou para eu administrar um grupo de capoeira da escola. Eu não sabia jogar capoeira, eu tive que aprender a jogar capoeira. E dona Marisa, eu tenho certeza que aquela mulher despertou em mim um poder de liderança. E segui a minha vida, pensando em me tornar militar, fui para o exército, decidi no último dia pedir baixa, quando eu ia ingressar no 26 Belog, na Brigada Paraquedista Voluntário, porque foi num período do governo que estava tendo redução de contingente e tudo mais. Fiz uma prova para sargento, não fui bem, e falei, não é para mim, eu vou de acordo com o que a vida está me oferecendo, e abdiquei do meu sonho, comecei a trabalhar na área de logística, a qual eu conheci uma empresa, a Nokia, depois teve a fusão Nokia Siemens. Eu comecei, inclusive, a me dar tão bem nessa empresa que eu viajei a alguns estados, inclusive a Bahia. Na época que o projeto veio para a Bahia, eu estive aqui colocando o projeto para rodar, pegando a estrutura da empresa literalmente sem nada. Foi no período que a Oi veio para o Nordeste e eu estava aqui. Aí eu vim trabalhar na Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Logo depois, tive a oportunidade de me tornar gerente dessa empresa. Pô, imagina só aquele garoto que sofreu tudo isso, agora trabalhando numa roupa social, numa multinacional. É o improvável. Só que dentro de mim havia algo não resolvido, que era viver o meu sonho. Eu não sei se pelo fato de tudo aquilo que eu vivi e dos marcos de exemplo que acabaram cruzando o meu caminho, eu ficava sempre em cima do muro. Vou, não vou, não vou, ao ponto de fazer uma oração, pedir direção a Deus e Deus mudar totalmente o que eu havia planejado. Nessa empresa que eu fui chamado para ser gerente, após eu colocar 4 projetos para rodar, um mês depois eu pedi demissão. O chefe virou para mim e falou, cara, não sei se você é louco. Eu não queria fazer isso, mas você está me pedindo o mínimo que eu vou fazer por você para eu te mandar embora com todos os direitos. Fiquei alguns meses em casa, depois fui chamado para outra empresa, falei, não sei o que Deus quer, abri um site Cata Online e fui lá e cadastrei meu currículo, só fui chamado para empresas top. Fui contratado por uma empresa em Botafogo, treino no Brasil. Chegando nessa empresa, tive a oportunidade de me tornar coordenador logístico. Só que eu sempre questionando Deus. Falei, Senhor, se é do Senhor para eu ficar aqui e não viver meu sonho, se é realmente, vou começar a fazer muito ganho com Deus. A pior coisa que tem nessa vida é de baralhar com Deus. Eu falei, eu quero um salário melhor do que eu estava naquela empresa. E lá, o gerente que me contratou, ele falou, eu vou te dar, além de te contratar com esse salário, eu vou te dar 30% a mais. Assim que ele fechou o contrato definitivo comigo. Mas aquela chaminha lá dentro, eu questionando, eu Senhor, será que é isso? E a gente começa a querer entender, querer compreender se a gente está no caminho certo. Porque não viver um sonho, eu acho que é a maior frustração de uma vida. Eu desafio todos que estão aqui a não desistir do seu sonho, independente da sua idade. Porque, para mim, é o objetivo de um ser humano, é conquistar o seu sonho. E, já com 20 e poucos anos, a minha professora que eu estudava para ser oficial da polícia, ela virou e falou, você não vai fazer mais a prova da polícia? Eu falei, não vou fazer mais a prova da polícia. Ela falou, deixa eu te falar uma coisa, não fala que Deus está no controle da sua vida. Se ele está no controle da sua vida, faz a tua parte. Senta o bumbum e faz a prova. E eu digo que ela usou o sistema contra mim. Eu falei, então eu vou fazer a prova. Saí da casa dela, passei na prova. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, uma senhora muito, muito simples, mas no símbolo de fé, minha mãe virou para mim, eu falei, mãe, passei. Ela está arrependido no nome de Jesus. Vou começar uma oração. Ela chamou 10 irmãs para fazer. Você, policial do Rio de Janeiro, tá louco. Até porque, qual era as referências da minha mãe? Desse homem ela nunca soube, acho que até hoje. Esse homem que me agrediu, eu nunca contei isso para ela.
Agora, desse marido da minha prima, eu passei mais de 20 anos tendo que suportar todo tipo de agressão sem poder falar nada, porque é um homem extremamente agressivo, violento, covarde. Essa é a verdade. E quando a guarda estava aqui, né, guarda civil, não é isso? Estava falando, na hora eu falei, pô, olha como é que é a vida, né? Antes de uma palestra a gente acaba trazendo lembranças e vendo diversos outros profissionais, a gente começa a fazer alguns links. E eu decidi e entrei para a polícia militar. Nada deu errado, eu contrariei minha mãe, mas eu falei, mamãe, o Pai do Céu está no controle. Entrei para a PEMERG, acreditando na pacificação do Rio de Janeiro, que seria um projeto que no papel não tem como dar errado. O problema todo é o que enfrentamos no país. Sem as paixões políticas, sem as ideologias de direita, esquerda e de centro, o câncer do nosso país é a política. Se o PP não fosse um projeto político, não teria como dar errado, mas era um projeto somente para estar dentro do contexto da realização das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Muitas pessoas não sabem disso, mas foi uma das exigências colocadas pelos comitês. Então, o PP, no início, quando eu me voluntariei, eu cheguei dentro de um cenário a qual o cidadão, que foi a UPP da Cidade de Deus, uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, uma favela extremamente perigosa. Posso garantir para vocês que é uma das favelas mais difíceis de um agente do Estado atuar. Por quê? O crime está enraizado na estrutura familiar. O crime não é somente uma opção daquele garoto que se desvirtuou dos princípios da família, não. O avô foi do tráfico, a avó foi do tráfico, o pai é do tráfico, a mãe foi do tráfico, o pai morreu, aí vem aquela maldição hereditária. E ainda há um outro agravante, que eu posso falar com propriedade, porque a fé que eu professo, sou cristão, até as igrejas, não jamais generalizando, mas até as igrejas na Cidade de Deus prestam um desserviço, porque eles pregam o evangelho da conveniência. Ele pega o menininho lá que está com um fuzil e o pastor vai lá e fala, menino, eu vou te orar. Aí fala, que Deus te proteja, te guarde de todo mal. Toma aqui, ó, deixa eu ungir tua mão. Pô, mas o cara é um criminoso, o cara é um traficante, e o cara está sendo ungido. Aí as pessoas que estudam psicologia, como doutor, a gente vai conseguir entender o poder que esse simbolismo da oração desse pastor tem na vida desse garoto. O garoto vai acreditar que ele está com superpoderes. E o que a gente vive hoje no Rio de Janeiro que muitos acompanham? É o narcotráfico evangélico. É pentecostal. As pessoas estão associando a fé a uma condição do tráfico. Então você vê, estão proibindo inclusive aquilo que é para eles o errado, que são as manifestações de umbanda, de candomblé. Esses locais não podem mais ter templos. As pessoas são expulsas literalmente de suas casas, porque o tráfico chegou a esse ponto. Então, como eu, um garoto de uma família simples, consigo ser diferente nesse cenário? Como eu consigo fazer a diferença em vidas, não sendo somente um braço de guerra? É claro, eu tenho essa vantagem. Como você vai acreditar que um cara como eu, com essa face que não passa, né, esse aspecto de guerrilheiro urbano, falar, pô, tu trabalhou na ponta da lança? Trabalhei num grupamento que é um grupamento tático da UPP, realizei as melhores e maiores prisões daquela comunidade.
tem elementos da comunidade como vulgo de maçã, gêmeos da 15, os caras mais perigosos, eu efetuei a prisão diretamente. Inclusive, tem casos que eu entrei sozinho na casa, porque era meu dia. Papai do céu, pode ir que eu estou contigo e hoje é teu dia, vai, recruta. E soldado quando está com esse espírito novo e com a fé em dia, a gente tem um plus a mais. Só que eu comecei a perceber que o tiro, porrada e bomba não resolvia. Resolvia em parte, mas não era o que de fato iria mudar a realidade e o que vai mudar a realidade dessa galera que está no subúrbio. Você pode até se deparar com um tráfico na Zona Sul, né, como no Rio, ou numa área nobre, como no Alphaville, mas ali não vai ter arma, ali não vai ter o cara de fuzil armado, ali não vai ter barricada, ali nenhum morador vai ser cerceado do seu direito. E eu comecei a ter um olhar diferenciado para a educação. Hoje, com 14 anos de polícia, eu posso falar para vocês com propriedade que o que vai mudar a história dessas crianças e do nosso país é a educação, mas educação com qualidade. Não é educação jogada, porque eu sou fruto da educação. Se a dona Estela e a dona Marisa não tivessem tido um olhar diferenciado por mim, onde eu estaria? Será que eu iria me tornar o profissional que eu sou? Então, quando eu tive essa percepção, eu comecei a ter um feedback diferenciado da própria comunidade. Porque mesmo o cidadão lá daquela favela escarrando as mulheres, normalmente era comum. Você vê um homem escarrando já é feio, né? Agora você imagine uma mulher olhar para você fardado, uma mulher puxar lá do pulmão, cuspir no chão olhando para a sua cara e falar: seu verme. Essa é a realidade que um policial enfrenta dentro de uma comunidade. Uma criança que nem aprendeu a falar, já decorou a frase: vai morrer polícia. Então, como ser luz, como ser educado, como ser profissional, como ter psicológico, é decisão pessoal. É você querer viver o sonho e você saber que você é capaz de impactar vidas. Nesse livro, eu compartilho, inclusive tem alguns exemplares aqui, e hoje está no valor promocional. Eu falo um pouco da minha história, de como eu cheguei onde eu cheguei, e como hoje eu consigo, inclusive mediante as mídias sociais, mudar muitas histórias. Trabalho social que eu já faço desde a época da UPB, que é abraçar o pequeno, que é dar a palavra amiga, que é muitas vezes, que muitas pessoas desconhecem, mas essa é a realidade, o doutor sabe disso, que a gente consegue fazer muito, mas a gente faz em off, a gente não pode divulgar na mídia social a cesta básica que a gente dá constantemente para aquela família que quer sair do tráfico. Aquela menina que já está com 3 filhos, que a gente consegue a laqueadora para ela no governo, para agilizar para ela não ter mais crianças, porque ela não está conseguindo sustentar. O policial também faz isso. O psicólogo que o policial consegue para tratar daquela criança, que cresceu também com diversos distúrbios mentais, por ausência paterna, inclusive. A gente não pode divulgar isso nas redes sociais, mas a gente faz. O policial, muitas vezes, é visto como o cabo que me antecedeu, que estava falando aqui, o policial é visto com aquela cara carrancuda, como agente opressor do Estado. Só que poucas pessoas buscam a verdade, buscam, de fato, conhecer o que é feito na realidade. E eu, assim como diversas pessoas aqui, eu tenho certeza que diversas pessoas aqui também teve seu momento infeliz com algum agente do Estado. Né? Quando o senhor pergunta assim, levanta sua mão, quem já escutou um policial militar lhe xingando? Eu tenho certeza que haverá, porque é essa lembrança
a qual nos marca na vida. A gente pode, eu como policial militar, eu posso ter acertado mais de 10 vezes. Basta eu errar uma vez para eu ser crucificado. E assim de fato é. Ninguém vai lembrar dos meus feitos. As pessoas vão lembrar do meu erro. Na vida em geral é assim. Você como pai, você como mãe, como irmão, você como educador, não sei qual é a profissão da maioria das pessoas que estão aqui. Então, o que eu hoje desejei compartilhar com vocês é, independente da área que cada um aqui esteja operando, que cada um aqui esteja exercendo, busque fazer o seu melhor e lançar luz, mesmo que você esteja num lugar de escuridão. Porque a boa semente, quando é jogada à terra, quem rega é o Criador. Eu, mesmo sendo uma pessoa simples, de uma família simples, eu tenho conseguido realizar feitos extraordinários. Eu tenho obtido os feedbacks de pessoas de diversos países. Pessoas que, pô, cara, eu vi tua história, eu achei bacana, eu tinha um sonho, eu tinha desistido porque eu tive péssimos exemplos na minha vida. Eu falo, cara, não desiste. Porque essa educação a qual me alcançou pode alcançar qualquer um. Então, meu desafio para cada um aqui é busque a excelência, busque oferecer o seu melhor e onde que você colocar a sua mãozinha, pode ter certeza que o Papai do Céu vai te abençoar. É isso, galera. Alguém tem alguma pergunta, gente? Você iniciou o projeto desde o início da Bahia. Você sabe que isso foi aplicado na Bahia, com as bases militares da vontade. Por que não houve a falha? Porque quando a gente estuda a situação do Rio de Janeiro pela literatura, fala que desde a época do Brizola, com toda a questão do Brizola, existiam seres de convivência. Eu vi isso o professor Fernando Soares falando da realidade do Rio Grande do Sul. O cara que é o Elmiro, o sociólogo, escreveu o Pimentel lá, seleções para onde foi, se é possível comprar, onde se falhou. O risco a gente já sabe, mas onde se falhou na questão da execução. A gente vê aquele filme maravilhoso com o baiano lá, que é o Major, esqueci, Agregou. não, o Marcos Palmeira, né? Esse nome do Major esqueci o nome do filme, é bastante incrível, né? E a cena mais importante. Se é que é possível. Então, quando eu cheguei na favela da Cidade de Deus, a favela de fato estava pacificada. Só que exigia o planejamento de tantas comunidades a serem pacificadas. E não havia efetivo. Você faz um estudo, você tem uma comunidade com 15 mil moradores. Você tem um cálculo de policiamento. Então, o que ocorreu? Aqueles policiais que estavam pertencentes a essa logística e não dava tempo para o marginal ele continuou, de certa forma, com aquele tráficozinho camuflado, mas não tinha mais arma na rua e as prisões eram constantes. Então, os moradores, é algo impressionante. Você vê como muda, como um morador se aproxima, volta a acreditar na polícia, no Estado. E o que aconteceu? Quando começou a meta das ocupações, a favela da Cidade de Deus, vamos supor, haviam 300 policiais no efetivo. Tira 50, manda para a comunidade tal, que a gente vai inaugurar tal favela. E assim foi. Não havia efetivo, não havia contingente para essa pacificação, mas tinha que se cumprir a meta. Colocar a bandeirinha lá, como o exímio secretário de Segurança Beltrame, vamos fazer a corridinha da paz lá na Rocinha, tomando a chuvarada de aço. Por quê? Não adianta você colocar a bandeira do Estado se o Estado de fato não está. E isso aconteceu na maioria das UPPs.
não só como no Complexo do Alemão, aquela cena emblemática, que ele chegou antes de acontecer, ele chegou uma semana antes, fez uma coletiva de imprensa, está nos jornais, e ele anunciou que haveria ocupação. O que aconteceu, que eu vou falar no meu segundo livro? A gente no Rio de Janeiro tinha um problema com, vamos supor, 50 favelas. Hoje em dia, se multiplicou, se não triplicou, porque aquele marginal que ficou sabendo que ele seria ocupado, quem estava lá, que permaneceu lá, foram os soldados. Os cabeças foram para a Costa Verde, Angra dos Reis, quem conhece, cidade muito famosa, foi para a região dos Lagos, foi para a região serrana, foi inclusive para São Gonçalo, que é uma cidade destruída pelo crime. Então, você tinha um problema, você conseguiu multiplicar. É como você dá vitamina ao câncer. Por quê? Porque na visão daquele secretário, não, nós não queremos confrontos. Nós estamos aqui só para ocupar. Se eles quiserem dar arma, você já viu algum criminoso ir na delegacia? Eu sou ex-traficante a partir de hoje, está aqui a minha arma, eu estou me entregando, eu vou pagar. Isso não acontece. Isso não acontece. Então ali foi onde a UPP começou a perder o seu sentido.